Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado é um amigo, é o Dr. Danilo Cristofoletti. O Danilo, ele é advogado, especialista em direito imobiliário. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelão, tudo bem? Tudo jóia. Satisfação ter você aqui. Dan, né? Pode chamar você de Dan aqui, né? Eu vou chamar você de Marcelão. Então tá tranquilo. Engraçado que assim, a gente joga bola junto. E eu faço melhor que ele, mas ele toca bem pra caramba também. E, não, mas falando sobre profissão, como que foi o início da sua carreira profissional? Quanto você tem? Eu tenho 32. 32. E quanto tempo de profissão? Na advocacia, Uhum. eu considero de 2017 para cá. De 7 pra cá. E como que foi o início da sua carreira? Foi assim, Marcelão, a história é um pouco comprida até. Uhum. É assim, ó, a minha primeira graduação foi em jornalismo. Certo. Então, eu fiz jornalismo lá na Campinas e tal. E assim, a minha esposa, a minha atual esposa, já era minha namorada desde sempre. E eu fui fazer jornalismo e ela foi fazer direito. E daí, quando a gente se encontrava no final de semana, cada um ia contar como é que foi a semana um pro outro. Uhum. Eu via que assim, o que ela me contava era muito mais legal do que eu fazia. E daí eu já fui ficando na minha cabeça, falei, não, eu vou terminar essa graduação, mas me interessava já para ir para a área do direito. Daí eu conversei com meu pai tem empresas na cidade e tal, e ele achou interessante, ele falou, ó, nisso você vai me ajudar muito aqui. E daí eu comecei, se não me engano, eu posso ser que eu tô errado, eu acho que foi no terceiro ano de jornalismo, Uhum. eu comecei a fazer direito junto. Então eu fazia um de manhã e um à noite. Entendi. Fiz graduações e fiz mestrado também no meio do caminho na área de comunicação. Mas daí eu entrei para trabalhar em 2016 com o Dr. André Sokolowski, do escritório Filiar Sokolowski aqui de Rio Claro. Uhum. Advogado brilhante, uma pessoa sensacional, assim. Gosto muito dele, da esposa dele, da Cassiana. E daí ali eu vi que era isso que eu queria fazer. No primeiro momento, a minha ideia era ser advogado, mas ser advogado do meu pai, vendo das coisas dele. Uhum. Só que a minha esposa era advogada, meu pai foi indicando para amigos dele que também têm empresas. Daí meio que natural aí foi montando o escritório, que hoje é o escritório Altarujo de Cristofoletti, que é um escritório de verdade, CNPJ, funcionário, tudo Uhum. isso. E foi assim que eu entrei na profissão. Hoje o escritório é você e sua esposa, Eu e minha esposa de sócio. sócios. Uhum. Daí a gente tem 2 rapazes que trabalham com a gente. E provavelmente até o final do ano vai entrar mais uma menina, porque a gente precisa de ajuda, até porque minha esposa tá grávida, então ela vai se afastar de mais gente. Parabéns, hein? Obrigado. Mas por enquanto nós somos assim. É legal porque assim, você está com 32, Sim. né? Então, você é um jovem advogado e já tem uma equipe que trabalha para você, né? E eu penso assim, trabalhar sozinho nessa área de direito já é difícil, né? Agora, gerenciar pessoas também é uma outra, exige um outro pool de atribuições de profissionais, de características profissionais, de habilidades, né? Quais são as principais habilidades que você teve que desenvolver ao longo da sua carreira para estar onde você está hoje? Essas habilidades são mais relacionadas às questões profissionais ou à questão de comportamento? Quais são as habilidades? Marcelão, eu já refleti muito sobre isso, cara. É assim, ó. Você ser advogado, eu sou advogado, você sozinho aí com seus clientes. E daí você fica limitado a uma carteira de clientes porque você não consegue fazer tanta coisa sozinho. Uhum. Mas não é tão difícil você atingir isso ganhar o dinheiro para pagar suas contas e tal. Quando você faz essa transição para ser escritório, você deixa de ser um advogado para virar uma empresa. Ok. É lógico, não uma empresa que nem indústria e tal, mas é um microsistema diferente. Prestador de serviço, né? Inclusive, né? Uma pessoa de serviço, certo? Exatamente. E eu sou um cara, eu tive que me modificar muito para aprender a ter funcionário, para aprender a lidar com pessoas. E, inclusive, para aprender a lidar com clientes. Porque eu acabei no programa, que é direito empresarial, trabalhista, imobiliário. Então, eu costumo ter contratos fixos, né? Uhum. E daí, a gente tem contato com o cliente diariamente. E sem fim, né? A não ser quando não rompe relação. Uhum. E esse contato diário
é desgastante. Então, eu tive que, para atender os clientes, eu tive que mudar muito o meu jeito. Eu era um cara que falava meio sem filtro as coisas que eu pensava. Eu tive que ser muito mais polido, aprender, para aprender, assim, realmente pensar antes de falar. Mesmo porque, eu acho assim, né? Uma coisa é você se relacionar com uma pessoa de vez em quando, uma vez, quando você atende ela. Outra coisa é manter um relacionamento ao longo do tempo, né? Exatamente. Que é a questão do que você está propondo, né? E aí faz com que a gente tenha que fazer uma autoanálise e se adaptar a esse cenário, né? Exatamente, cara. Porque, assim, tem cliente que eu vejo, converso todos os dias. Tem. Então, lógico, a parte mais importante é o serviço que é prestado. Tem que ser bom, tem que ser de qualidade. Mas, além disso, tem que haver uma confiança. A conversa tem que ser agradável. Você não vai falar todo dia sobre o serviço. Uma hora ou outra vocês vão virar amigos, né? Você e o cliente. Nesse esquema. Então, isso eu tive que realmente modificar o meu jeito de ser. Com o funcionário também. Porque eu sempre tive muita dificuldade de delegar. Muito, muito, muito. Eu sempre fui o cara que gostava, sei lá, época de faculdade. Eu trabalho em grupo. Daí, o grupo é 4 pessoas, sem eu que trabalho, um trabalha, 2 folgados. Eu não vou ficar dando serviço pro cara folgado fazer, porque eu não fazer. Se eu fazer, boto o nome dele e todo mundo se dá bem no final. Tá tudo certo. Sendo dono do escritório, não dá pra fazer isso. Não dá. Então você tem que delegar. E eu tenho dificuldade disso. Então eu também tive que refletir muito para aprender a confiar nas pessoas que estão comigo. E eu confio nos 2 meninos. Um chama Lucas, o outro chama Adam. Gosto muito dos 2. Na minha esposa mesmo. Confiar nela como advogada. E ela é muito boa no que ela faz. Então, essa questão de confiar no outro, de delegar a função, eu não era assim. Tive que aprender a ser. E busquei até ajuda profissional da área. E hoje tá encaminhando para dar certo, assim. Mas eu entendi a sua pergunta e realmente, assim, é um processo transformador. Perfeito. E é interessante quando você traz isso, porque essa autoanálise, essa ajuda que você foi buscar, ela mostra vários cenários. Primeiro cenário, né? A intenção de resolver um problema. E antes de resolver o problema, antes de criar a intenção, análise de entender que o problema existe, certo? Porque muitos profissionais que lideram, eles ainda são centralizadores e não vão atrás para resolver isso, né? E parte do processo da liderança está em você delegar as tarefas, né? Fiscalizar aquilo que você atribuiu, né? De atividade e treinar as pessoas para que elas cumpram as tarefas dela. Então, parte do processo de liderança, de fato, é executar algumas funções operacionais. Eu falo que tende a não execução. Você, como líder, você tem que essas obrigações gerenciais das pessoas, né? Então, outra característica de atividade. Todavia, você precisa ter conhecimento técnico para saber se aquela atribuição ela foi realizada a contento, certo? Então, não tem como você... É muito mais difícil, até tem, né? Você colocar alguém de uma área de fora para gerenciar uma equipe, né? Mas eu acho que o processo não vai funcionar de forma objetiva. Mas são outras atribuições comportamentais. E as características comportamentais, elas também podem ser aprendidas. As soft skills, elas podem ser adquiridas com o tempo, né? Como as hard skills, como conhecimento de fato, né? O tácito, né? E você mostra isso. Então, é possível enxergar esse crescimento com base nessa autorreflexão e nessa busca por resolver esse problema. Mas ainda você olha e fala, pô, ainda tenho esse problema, né? E é interessante que esse problema em relação a uma característica comportamental, ele continua, mas trabalhar nele para que ele vá melhorando ao longo da carreira profissional de fato como a vida é, não é? Acho que ninguém está pronto o tempo todo, né? E pensando nisso, né? Você fala assim, eu gosto muito dos profissionais, eu tive que aprender a confiar na minha esposa, ela faz um excelente trabalho, ao mesmo tempo que você se relaciona com os seus clientes,
Você acha que existem formas diferentes de comunicar? Você estudou jornalismo, formou em jornalismo e ainda fez um mestrado em comunicação. Existem formas diferentes de se comunicar com todas as pessoas? Lógico. Não que eu saiba me comunicar com todas as pessoas e de todos os jeitos, mas eu tenho convicção que existe uma maneira específica de comunicação com cada nicho, com cada pessoa, e isso muda de acordo com a classificação que essa pessoa tem na sua vida, um tipo de relacionamento, em qual universo que ela tá, se ela tá no universo puramente profissional, se ela já entrou numa questão de amizade com você, se ela já tem uma amizade íntima com você. E assim, vou dar um exemplo prático. Claro. Como eu falei, meu pai tem empresa, né? E no começo eu trabalhei com ele. O meu pai e eu, como pai e filho, a gente, assim, é imbatível. Nós somos muito próximos. Um é melhor amigo do outro. Um não fica sem o outro. É uma dificuldade eu viajar e ficar 15 dias longe do meu pai. E ele comigo a mesma coisa. A gente é extremamente unido e a gente se entende. Dois palmeirenses fanáticos sim, realmente é uma relação muito bonita, de pai e filho. Quando eu fui trabalhar com ele, a relação não era tão amistosa assim. Porque faltou entendimento tanto da minha parte quanto dele, dessa comunicação que saiu da esfera familiar para uma esfera profissional. Ótimo, perfeito. Então, assim, depois a gente bateu muita cabeça durante algum período. Depois a gente começou a se entender. Mas... Então é isso. E assim, eu vejo que era erro de comunicação. Eu não poderia falar com ele numa reunião dentro de uma cerâmica ou de qualquer outro cliente dele do jeito que eu falo com ele na nossa casa. Então, realmente, e no meu escritório isso se aplica também. Eu tenho que ter um diálogo com o funcionário, um diálogo com a minha sócia, que é a minha esposa, que depende de como é que for, vai gerar família. Eu tenho que ter... Foi familiar. Eu tenho que ter um diálogo. E dentro dos clientes muda também o tipo a conversa que você tem. Claro. Então, um cliente que é uma grande indústria, e ele já tem toda uma equipe por trás, e já tem um conhecimento acumulado, às vezes não adianta você levar a conversa de um jeito, porque o cara ele já tem um conhecimento muito grande do negócio dele. Não adianta você tentar convencer ele que ele tá fazendo alguma coisa errada, por exemplo. Certo. Porque ele não tá. Ele é bem sucedido na vida dele. Então você tem que ter uma comunicação no sentido de, você não tá errado, mas vamos melhorar. Agora, quando você tem um cliente que realmente está quebrado, por exemplo, alguma coisa assim, daí você já pode ter uma comunicação no seguinte sentido, houve decisões erradas, o processo está errado, a gente precisa mudar. Sim. Então eu acredito muito no poder da comunicação, assim, sabe? E isso se aplica em qualquer área. Você pega o pessoal de exatas, geralmente não gosta, não dá muita bola para isso. Às vezes o cara é muito gênio na programação, no cálculo, qualquer coisa assim, e ele fala, não, só esse conhecimento técnico basta porque já me diferencia dos outros. Cara, pode ser. Mas eu tenho certeza que se ele soubesse comunicar, em termos de dinheiro, vai ganhar muito mais do que o outro, que é tão gênio igual e não se comunica bem. Com certeza. Isso eu tenho certeza. E interessante quando você traz todos esses aspectos de comparativos e diferentes estruturas, né, de comunicação, porque isso exige ter uma certa inteligência do processo. Tem situações emocionais também envolvidas. Então, você trouxe aqui a questão familiar, né? Ao mesmo tempo que quando você comunica com a sua esposa no trabalho, você sabe que existe um limite do ponto de vista de não levar trabalho para casa, né? Não é fácil isso, é algo que tem que ser aprimorado e tem que ser muito, muito bem certo para as duas as partes, né? Inclusive para você não quebrar relacionamento, né? E quanto tempo você já trabalha com ela? A gente começou a trabalhar juntos em 2019. 2019. Então já é um bom tempo já para afinando as coisas. Inclusive, vocês vão ter um filho, né? Então tá tudo dando certo. Bacana. E pensar nessas estruturas de comunicação que você põe, eu estou explorando bastante isso porque você tem essa formação acadêmica, né? E tem todas esse cenário que você, inclusive, bem explicou para a gente. Então, faz muito sentido para mim, porque a minha formação inicial é publicidade e propaganda, é comunicação social, né? A sua é comunicação social com habilitação em jornalismo, e a minha é com habilitação em publicidade e propaganda. Então, parte do processo do meu campo de estudo inicial foi, de fato, a comunicação. E eu também sou formado em engenharia de produção.
Então tem uma segunda graduação também. E a linguagem do engenheiro, né, ela tem uma linguagem mais linear, mais cálculo, mais técnica, né? Então, realmente, só completando o que você falou, concordando, faz total sentido isso, porque a comunicação é uma forma de a gente exteriorizar como a gente compreende o mundo, não é? E só que quando a gente comunica, existe uma responsabilidade no que a gente fala para com que a pessoa compreenda, Sim. né? Porque ela tem um mundo diferente do seu. Então, a responsabilidade, existe uma responsabilidade em se fazer compreender, né? E parte desse processo, desses ruídos de comunicação, você tem as discordâncias, né? E aí entra também a questão do trabalho jurídico, que está lá fundamentado em resolver as discordâncias, né? E você acha que existe uma sinergia, então, dessas duas áreas de conhecimento? Existe. Assim, eu tenho para mim que a comunicação, ela permeia todas as áreas do conhecimento. Especificamente da área jurídica, que é a que eu atuo, ela é muito importante, tanto na comunicação com o cliente, como uma coisa que eu tenho assim, isso eu aprendi já com a prática. Você fazer um processo, uma petição, obviamente o juiz que vai ler é uma pessoa muito esclarecida, não é fácil o concurso que eles passam, então assim, eu já parto do pressuposto que o juiz, ele é mais inteligente que eu, vou colocar desse jeito. Sim. No começo da carreira, eu tentava fazer, até aproveitando a minha formação na área de comunicação, petições muito bem escritas, muito bem elaboradas, português claro, usando palavras difíceis e Rebuscando ali. E conforme eu fui pegando muito serviço, e o meu tempo foi ficando escasso, eu parei de ter tanto tempo para elaborar tantas petições. Então eu comecei a fazer coisas muito mais diretas, claras. Lógico que eu uso linguagem formal, tem que respeitar algumas tradições da profissão. Sim. Mas eu parti para uma linguagem mais direta, mais clara, petições mais curtas, concisas. Eu comecei a sentir que o processo começou a andar melhor depois que eu tomei esse segundo caminho. E eu acho que é assim, um exemplo muito claro de que, por mais que o juiz entenda a primeira petição que eu fiz, ele também prefere a comunicação mais clara e objetiva, porque é mais rápido de se ler e também agiliza o serviço dele, que ele tem um volume de serviço muito grande também. Então, para o advogado, não importa a área que o advogado está, para ele ter sucesso, a comunicação tem que ser boa. Ótimo. Advogado se comunica mal, não vai bem na profissão. Tá. Então isso eu tenho muito claro para mim. Então eu acho sim que tem uma sinergia entre essas duas áreas de saber. E a comunicação vai permear todas as outras. Maravilha. Quais foram as grandes dificuldades que você passou no decorrer da sua carreira? Olha, Marcelo. Porque nem tudo são flores, né? Lógico. No primeiro ano, é muito complicado você se manter financeiramente advogando. Por quê? Você abriu no meu caso, eu não tinha nenhum advogado, juiz, promotor, nada na minha família. Meu pai e minha mãe têm uma boa condição financeira, não vou ser hipócrita, mas eles não são da área. Então eu não tive indicações. Eu abri o escritório e, lógico, tive uma facilidade de financeiramente ter uma estabilidade familiar que no primeiro ano me permitiu me dedicar a isso mesmo sem ter lucro. Perfeito. Mas o primeiro ano é complicado, porque você já tem dificuldade de captar clientes. E mesmo quando vem o serviço, não é o preço justo ainda, não é o volume que paga as contas. Então, realmente é um investimento para o futuro. E eu, no meu caso, eu comecei a advogar. Eu considero que comecei a advogar quando eu entrei no André, no Dr. André. Acho que foi em 2016. Depois eu saí dele para abrir o meu escritório com a minha esposa. No ano seguinte, já no segundo ano de escritório, a gente casou. Então, daí, nesse primeiro momento, a parte financeira é um problema, tá? Mas depois, com a coisa foi ficando meio orgânica, cliente traz cliente, dinheiro traz dinheiro, e o negócio foi caminhando bem. Hoje eu tenho um problema que é completamente o contrário, assim, e é um problema, eu encaro como um problema.
a gente montou o escritório de São Colete. Eu tenho demanda até para ter mais funcionário do que eu tenho hoje. E qual que é o problema? Eu não consigo criar a marca do meu escritório. Por quê? Eu não sei se é uma coisa de Rio Claro ou se é uma coisa da advocacia. Eu não tenho dados sobre isso. Mas o cliente procura você. Então, quando ele vai no escritório, ele quer que eu conversar ou com o Danilo ou com a Vanessa. Ele quer que na audiência seja Danilo ou Vanessa. Ele quer que todo acompanhamento do processo seja por nós. E daí isso acaba limitando o crescimento. Eu não tenho tempo para captar o cliente. Ou para conversar, fazer reuniões, qualquer outra coisa. Participar mais ativamente da OAB. Eu não consigo participar da OAB. Porque o volume de serviço é muito grande. E assim, eu queria muito que, que nem acontece em São Paulo, você vai no escritório gigante, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas você vai no escritório gigante, o cliente nem sabe o advogado que está fazendo. É o escritório. Entendeu? E eu queria ver se eu conseguia transformar isso no escritório nisso no futuro. Por quê? Eu tenho um exemplo muito claro para mim. A empresa que é carro-chefe do meu pai é uma empresa de engenharia elétrica. O meu pai, assim, um profissional brilhante. Viveu um auge absurdo de serviço, tal, anos 90, anos 2000. Mas eu percebi muito cedo que se eu fosse tentar levar a empresa dele para frente, depois dele se aposentar e eu ser a pessoa que toca a empresa, não ia dar certo. Porque as pessoas não contratavam a empresa dele, contratavam o Reinor. Eles queriam o Reinor fazendo o serviço, nas reuniões, tomando as decisões. Então, eu percebi, falei, se eu assumir não vai dar certo. Eles não vão querer o Danilo. Entendi. Então, eu não quero que isso aconteça com o escritório. Por exemplo, meus filhos forem tocar e ter esse mesmo problema, entendeu? Ou a sua equipe, por exemplo, que você está formando. A minha equipe. Não, é interessante quando você traz isso porque faz parte da rotina de profissionais, né, que estão no mercado. Você vê, o problema é muda. Você tinha um problema e você estabilizou, agora você tem um outro problema, né? Porque você quer continuar crescendo e uma coisa é fato. Existem duas formas principais que um profissional tem de ganhar dinheiro, né? São 4 formas, mas você tem como trocar o seu tempo por dinheiro, que é a CLT, né, e tal. Aí a segunda parte que você é um profissional autônomo, então você consegue aumentar o valor do seu tempo. E é essa a primeira comparação que eu ia dizer. A primeira questão é você aumentar o valor da sua hora. E o mercado limita o valor da sua hora, né? Sim. Então, o mercado... E é difícil construir uma atribuição de valor. Aí você tem a opção de ter funcionários trabalhando para você, né? Então, você troca o valor da hora das outras pessoas por dinheiro. E a quarta forma é você investindo, né? Então, pondo o seu dinheiro para trabalhar por você. Mas pensando nessa questão em que você já superou do autônomo para o empresário, né? De fato, na prestação de serviço, a despersonalização é um tema bastante complexo para lidar, né? É possível, tudo é possível, né? Eu falo que uma das características de você resolver o problema é você sentar e planejar para resolver o problema, né? Então, mas é um problema diferente da área do direito. Ele é processual, mas é diferente da área do direito, mas ele é resolvível. Mas, voltando para o que você está falando, esse trânsito entre problemas, tá? Você tinha aqueles problemas iniciais com ele, hoje você não tem, você já paga uma equipe, então já tem uma esposa, que já casou, organizou, já deu para perceber que você é muito organizado nos seus procedimentos, então provavelmente você planejou essa gravidez? Sim. Né? Então, se você planejou, você tem recursos, né? Sabe que sua esposa vai se ausentar, então precisa suprir a ausência do trabalho dela. Então, ter isso muito bem ajustado mostra a característica do seu trabalho e mostra como você resolve os seus problemas e mostra, eu sempre penso que esse vídeo, esse podcast está sendo visto, né, ouvido, né, por pessoas aí que são jovens advogados, né, jovens profissionais, mas que não importa a fase da sua carreira profissional, você tem novos tipos de problemas com que lidar, né? E às vezes velhos problemas voltam, ninguém está isento de ter problemas. E para mim, afinal, trabalhar
é resolver problemas, né? Então você resolve problemas jurídicos dos seus clientes. Isso é muito, muito bacana. Agora, eu falei dos pontos negativos, né? E quais foram para você os grandes ganhos, os grandes benefícios da sua carreira? Olha, eu valorizo muito algumas amizades que eu fiz. Uhum. Então, assim, a amizade que eu tenho com o doutor André Sokolowski, doutora Cassiana Filier Sokolowski, a esposa dele, doutor José Cláudio Cabret, são amizades assim, porque são amizades, por que fazer? São amizades que vieram pela profissão, Entendi. exercício profissional. Uhum. Encontrei no bar, me encontrei jogando bola, foi pela profissão. E são pessoas ótimas e assim, que me ensinaram muito. Os dois, assim, em cada cenário, o que acontece? O André, o doutor André Sokolowski e a doutora Cassiana, quando você para pra pensar, eles me acolheram lá atrás como estagiário, e eles me ensinaram toda a profissão, me ensinaram a ser advogado, sabendo que estavam preparando um concorrente. E isso é, assim, uma coisa muito rara. Pouca gente topa fazer. Então eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por eles. O doutor José Cláudio, do mesmo jeito, ele refinou. Então, assim, o princípio era bruto, o André Cassiano lapidou e o Capete se refinou. Porque ensinou coisas específicas, coisas que você não aprende na faculdade. Vai ter que aprender depois de 10 anos atuando. E ele já me ensinou agora. Então, eu tenho muito carinho por essas situações. Outra coisa, lógico, a advocacia é uma profissão que paga bem, dependendo do caminho que você tomar. Então, eu sou muito grato porque eu acho que poucas pessoas às vezes têm isso, né? Eu sinto que eu sou... a remuneração que eu tenho é justa pelo meu trabalho. Ótimo, muito legal. Então, isso é muito bom. Porque você trabalha, você se mata a trabalhar, mas chega no final do dia você está feliz, porque você fala, valeu a pena. Maravilha. Então, acho que essas duas situações, assim... e tem uma terceira que é muito importante, porque na área que eu tô, o que acontece? Todo mundo tem problema, certo? Claro. Então você tem um problema médico, você vai procurar ajuda de um médico, você tem problema jurídico, vai procurar ajuda de um advogado. E meus familiares também têm problema. E é muito gostoso, às vezes, quando você consegue ajudar uma pessoa muito próxima de você. Então, às vezes, um familiar, um amigo muito próximo seu de infância, você, por meio do seu trabalho, você conseguir resolver um problema para ele, é muito gostoso também. Muito legal. A gratificação ali não é só o dinheiro, né? Mas também tem as questões pessoais, como amizade, como fazer bem para quem a gente ama. Sim. Né? Pô, é muito... É bom eu ouvir isso porque eu falo sempre, cara, eu aprendo sempre aqui, né? Com as experiências das outras pessoas. E eu acho que isso é importante falar e mostrar que o mundo tem que ser construído, a gente tem que construir a nossa própria realidade, certo? E você mostra isso, né? Você teve que ir lá e agarrar e fazer acontecer, mesmo que você, como eu disse no começo, tem alguns atributos aí que facilitaram o seu processo inicial, mas dentro da sua carreira você teve que mostrar quem você era, ir lá conquistar o cliente e fazer um bom serviço, né? E criar a sua própria dinâmica estratégica para manter a regularidade financeira do seu escritório, ou seja, escolher o nicho que paga, o cliente que te paga e depois estar satisfeito com isso. E como você bem colocou, não é fácil construir essa própria realidade, né? Então, parabéns, né, por esse desenrolar profissional aí. Eu sei que tem uma esteira grande ainda, né, para avançar profissionalmente, mas já é bacana ver e saber isso tudo, né? Isso motiva, inclusive. E qual um grande caso que marcou a sua carreira profissional? Tem um caso, vou preservar nomes, tá? Claro, claro. Mas uma cliente minha, ela era de fora de Rio Claro, mas ela morou aqui no começo dos anos 2000, 2006, por aí. E no período que ela morou aqui, ela e o marido, né? Compraram um terreno, ali no Jardim Novo. Certo. E fizeram por contrato de gaveta, e era um terreno que, se você olhasse a matrícula do imóvel, tava muito emboscado. Pensa um negócio, se você olhar e falar, puta, é impossível resolver isso aqui.
A quantidade de averbações que tinham que, assim, eles falaram, não tem como eu transferir esse imóvel que ela comprou para ela. Porque tinha uma, assim, ela comprou de uma pessoa, comprou de outra pessoa, comprou de outra pessoa. E assim, o dono que era lá no que as pessoas chamam de escritura, já estava muito distante. Tinha penhoras diversas, declaração de ineficácia de transação, um monte de coisa. E eu peguei para fazer esse processo e eu juro por isso que eu peguei assim como um desafio. Desse jeito, falei, não, eu vou... Se lá na frente eu perder, eu devolvo o dinheiro para ela, porque o negócio é meio desafiador. E foi um trabalho muito longo. E eu fui aprendendo muita coisa por meio do processo, porque surgiu um problema, eu falava, não sei como resolver, vou conversar com as pessoas. Procurava o Dr. José Cláudio, o Dr. André, batendo cartório, tirava os cartórios, conversava com as pessoas, ó, você pode me ajudar a resolver? Eu não sei resolver. Acho que a pessoa tinha vontade de falar, pô, você não é advogado, você não recebeu pra isso? Eu falo, tá, mas eu não sei resolver, me ajuda. E eu sempre encontrei pessoas muito boas e foram me ajudando. E chegou num ponto, acho que depois de uns 2 anos e pouco, deu certo. Eu consegui botar o imóvel no nome da senhora. E ela ficou tão agradecida, assim, de chorar e tal. E me marcou bastante. Me deixou muito feliz nesse caso. Sensacional. Acho que o esforço valeu a pena. Valeu. Maravilhoso. Para mim foi um bate-papo fantástico. Gostei muito, né, de conhecer um pouco mais sobre você, inclusive. E é engraçado porque assim, quando a gente joga bola, a gente não fala muito de trabalho, né? Ah, não, só se xinga, outro só pra cabeça tá rolando. Mas a gente nem quer falar de trabalho, né? A gente quer esquecer, né? Então a gente acaba aprendendo um pouco mais, né? Sobre um ou outro. E mais uma vez gostaria de agradecer. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado, que vão enfrentar esse desafio do início da profissão, né? Qual que seria esse grande recado para eles? Bom, eu acho que o recado mais importante é... Quando você começar na profissão, vai ter muita gente falando que o mercado está saturado, para você não entrar, para você ir para concurso, para você procurar qualquer outra coisa. É mentira, tá? Tem mercado de trabalho para todo mundo. Se você for bom e se esforçar, você vai conseguir desenvolver o seu escritório. Fantástico isso. Eu acho que imprimir a realidade de fato, né, que tem mercado, basta querer, né? Isso é importantíssimo para a gente declarar, né, publicamente, porque depende do esforço individual, Sim. não é isso? De você colocar uma meta e percorrer e ir lá buscar seus objetivos pessoais. Dan, mais uma vez, obrigado, um prazer. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.